A ira de Deus cairá sobre quem receber a marca da besta. Apocalipse 14, 6 a 10. Mas por que as pessoas receberiam isso mesmo assim? O aviso sobre adorar a besta e receber sua marca é o aviso mais sério que Deus envia ao mundo em qualquer época. Se você procurar na internet sobre a marca da besta, vai se deparar com conspirações e opiniões humanas. Não precisamos adivinhar, amigos. A profecia bíblica deixa claro que vivemos nos últimos dias. Apocalipse 14, 9 a 10. E o terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus, que se derrama sem mistura no cálice da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. As pessoas que receberem essa marca serão grandemente enganadas por Satanás. A mensagem do terceiro anjo diz que essa marca envolve adoração falsa, direta ou indiretamente. Satanás quer adoração, e essa marca seria seu engano final para desviar a adoração de Deus para si mesmo. Toda forma imaginável de erro será aceita por aqueles que rejeitam voluntariamente a verdade da palavra de Deus e se firmam apenas nas Escrituras. Ainda que os céus caiam, haverá pressão de ambos os lados. Haveria consequências da ira de Deus ou da ira de Satanás. De qual ira você estaria protegido? E apesar dos avisos fiéis, deixado claro pelas Escrituras, há 6 razões pelas quais as pessoas aceitarão a marca da besta. Razão número 1. Sem a marca da besta, você não poderá comprar para si mesmo. Apocalipse 13, versículo 17. Ninguém podia comprar ou vender, exceto quem tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O boicote econômico está chegando. Um mundo onde você não poderia comprar necessidades básicas como comida, água e gás. Um mundo que tira todos os seus direitos e liberdades. A menos que você cumpra e concorde em possuir uma certa marca fiel na sua testa ou na sua mão, uma marca que representa uma licença de permissão para viver na última civilização do mundo. Há 2 formas de servir a besta, mas só uma de servir a Deus que a besta aceita: serviço na testa ou na mão. Apocalipse 13, versículo 16. Deus aceita o serviço apenas da testa e da mão. A testa, o lobo frontal, onde tomamos decisões, deve ser submetida à palavra de Deus e à lealdade. Gerações anteriores acham impossível que nossos direitos sejam restringidos. À medida que a segunda vinda de Jesus se aproxima, veremos mudanças rápidas no mundo. E o foco estará nas pessoas que defendem a verdade, mesmo que isso signifique restrições e perseguições. Razão número 2. Pessoas que não receberem a marca da besta receberão um decreto de morte. Apocalipse 13, versículo 15. Que a imagem da besta tanto falasse quanto fizesse. Que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Isso é um decreto de morte. No final dos tempos, aqueles que recusarem a marca da besta serão ameaçados de morte. A ameaça de morte contra os fiéis, os santos, nos últimos dias, a menos que eles abandonem sua fé peculiar, desistam do sábado e passem a observar o primeiro dia da semana, o falso sábado, o domingo. A estratégia de Satanás nesse conflito final com o povo de Deus é a mesma que ele usou no início do grande conflito. No céu, ele afirmava estar buscando promover a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente fazia todo o esforço para garantir sua queda. E a própria obra que ele estava tentando realizar, ele atribuiu aos anjos leais. Assim será agora. Enquanto Satanás procura destruir aqueles que honram a lei de Deus, ele fará com que sejam acusados de transgressores da lei, como homens que estão desonrando a Deus e trazendo juízo sobre o mundo. Devemos temer o decreto de morte? Absolutamente não.
Jesus nos prometeu em Mateus 16, 25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Apocalipse 2, versículo 10, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. As pessoas temerão o decreto de morte e, eventualmente, aceitarão a marca da besta. Razão número 3. As pessoas receberão a marca da besta porque desconsideram a Bíblia e a lei de Deus. Mateus 4:9. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Toda vez que Satanás ataca. Jesus respondeu com as Escrituras durante a Idade das Trevas. Durante a maior parte desse período, as testemunhas de Deus permaneceram em estado de obscuridade. O poder papal procurou esconder a Bíblia do povo, a palavra da verdade, e colocou diante deles falsas testemunhas para contradizer seu testemunho. Os líderes papais selecionam as partes das Escrituras que melhor servem aos seus propósitos, interpretam de acordo com seus próprios interesses e então apresentam essas partes ao povo, enquanto negam ao povo o privilégio de estudar a Bíblia e compreender por si mesmos as suas verdades sagradas. À medida que as igrejas protestantes rejeitam os claros argumentos bíblicos em defesa da lei de Deus, elas desejarão silenciar aqueles cuja fé não conseguem derrubar pela Bíblia. Eles valorizarão a tradição sobre a verdade, rejeitarão os 10 mandamentos e seguirão regras humanas. Mateus 10, verso 34. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas sim a espada. A espada representa na palavra de Deus. Aqueles que não estão dispostos a aceitar as verdades claras e cortantes da Bíblia estão continuamente buscando fábulas agradáveis que acalmem a consciência e, eventualmente, se submeterão à marca da besta. Razão número 4. Profecias mal interpretadas sobre o anticristo. O protestantismo não apenas absorveu o dia errado de adoração do papado, mas também adotou a forma errada de interpretar a profecia. Aceitaram uma interpretação falsa sobre o anticristo. O último livro de Deus revela quem é a besta do anticristo. Atualmente, 3 escolas proféticas de interpretação estão em conflito: o preterismo, futurismo e historicismo. E cada uma dessas escolas vê as profecias de Daniel e Apocalipse de forma diferente. Os crentes preteristas apontam que a besta do anticristo é o imperador romano Nero, que liderou o assassinato de cristãos e judeus no 1º século. A Bíblia não aponta para Nero. Cumprindo qualquer profecia bíblica, o preterismo simplesmente proclama que a besta do anticristo está morta. O preterismo é amplamente aceito agora pelos cristãos, mas há uma visão mais popular, o futurismo, escola de interpretação. A grande maioria das igrejas cristãs hoje acredita que a besta do anticristo é um super-homem futuro, ou algum tipo de monstro que aparecerá no futuro. Após o arrebatamento secreto, você não encontrará um único texto na Bíblia dizendo que haverá uma tribulação de 7 anos. Eles aplicam de forma forçada e incorreta a profecia messiânica de Daniel 9, especificamente o versículo 27. E ele firmou a aliança com muitos por 1 semana, que equivale a 7 anos, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta. Isso não se refere ao anticristo, é sobre Cristo, e não há nenhum indício que apoie o futurismo. Tanto os preteristas quanto os futuristas veem a besta como um indivíduo satânico, uma pessoa má. A única diferença entre eles é o momento da sua aparição. Quando o papado conseguiu fazer com que os protestantes abandonassem o historicismo como método, também conseguiu esconder o sistema católico romano como o anticristo. Meus irmãos e irmãs em Cristo, não caiam nessa enganação. A escola historicista continha o ponto de vista de quase todos os reformadores protestantes. Philippe Melanchthon diz que o pontífice romano
com toda a sua ordem e reino, é muito anticristo. John Wesley, o grande fundador do metodismo, afirma sobre o papado: ele é, em um sentido enfático, um homem do pecado. Martinho Lutero diz: estou praticamente encurralado e mal posso duvidar mais que o Papa é realmente o anticristo. Os reformadores criam na profecia bíblica, sem serem preteristas ou futuristas. Eles eram historicistas e criam no cumprimento das profecias, durante toda a história da igreja, até a segunda vinda de Jesus. Porque os cristãos de hoje acreditam em uma profecia deturpada, Satanás pode facilmente enredá-los para que acreditem e recebam a marca da besta. Razão número 5. As pessoas que receberão a marca da besta são enganadas por milagres e espiritismo. Apocalipse 13, versículo 14. E engana os que habitam na terra por meio daqueles milagres que teve poder para fazer à vista deles. Satanás usará milagres e o espiritismo como uma porta de entrada para que os cristãos aceitem a marca da besta. A linha de distinção entre os cristãos professos e os ímpios agora é quase indistinguível. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unir a eles. E Satanás decide uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa, levando todos para as fileiras do espiritismo. Os papistas, que se gabam de milagres como um sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por esse poder que realiza maravilhas. E os protestantes, ao rejeitarem o escudo da verdade, também serão iludidos. Apocalipse 13, 13. E ele faz grandes maravilhas, de modo que faz descer fogo do céu à terra diante dos homens. Como isso pode acontecer, pode ser ilustrado por alguns comentários feitos pelo famoso evangelista pentecostal e curandeiro Benny Hinn. Paulo Crouch, presidente da Trinity Broadcasting Network, estava entrevistando Benny Hinn sobre sua experiência de conversão. Hinn explicou que antes de ser cristão, ele tinha visões e sonhos de si mesmo, pregando em estádios diante de milhares de pessoas. Então ele disse o seguinte, e eu cito: nos últimos 12 meses tenho tido alguns novos sonhos e visões, alguns sonhos incríveis, onde fogo literal caía do céu. A glória de Deus está prestes a ser revelada visivelmente. Benny Hinn então se referiu às línguas de fogo no dia de Pentecostes, a experiência de Elias no Monte Carmelo e a coluna de fogo no deserto como prova de que, no futuro, esse fogo cairia do céu. Na reunião dele, a pergunta crucial é: haveria a descida literal de fogo do céu? Na reunião de Hinn, isso indica que o Espírito Santo está sendo derramado e que sua mensagem é verdadeira? Claro que não. A Bíblia fornece o padrão pelo qual todos os fenômenos sobrenaturais devem ser testados. Nossos sentidos e sentimentos podem nos enganar. Isaías 8, verso 20 afirma: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Eles fazem isso. Os ensinamentos de Benny Hinn seguem a Bíblia? 2 pontos mostram que não. Hinn afirmou conversar regularmente com os espíritos de Catherine Coleman e Amy McPherson em seus túmulos no cemitério Forest Lawrence, na Califórnia. Ele também declarou publicamente que o domingo é o dia que o Senhor fez para ser guardado pelos cristãos em honra à ressurreição de Cristo. 1 João 4, versículo 1. Queridos amigos, não acreditem em todo aquele que afirma falar pelo Espírito. Vocês devem testá-los para ver se o Espírito que eles têm vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Satanás vai adormecer os sentidos e encantar os cristãos com o espiritismo e milagres, e eventualmente eles serão convencidos a receber a marca das bestas. Razão número 6. Pressão extrema da união entre igreja e Estado. Os dignitários da igreja e do Estado vão se unir para subornar, persuadir ou obrigar todas as classes a honrar o domingo, o sábado falso. A falta de autoridade divina será suprida por decretos opressivos. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e o respeito pela verdade.
E até mesmo na livre América, governantes e legisladores, para garantir o favor público, cederão à demanda popular por uma observância dominical imposta por lei nos últimos anos. Tem havido um crescente caso de amor ilegítimo entre protestantes e católicos nos Estados Unidos. Quais fatores têm fomentado esses encontros amorosos desiguais? Vários fatores teológicos, sociológicos e históricos convergiram para fomentar essa crescente intimidade. Em 1517, Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, um evento que os historiadores marcam como o início do movimento protestante. Mas hoje, os protestantes terminaram seu protesto. Sim, o protestantismo esqueceu que sua verdadeira fonte de poder está em pregar a palavra de Deus sem adulteração, através da ministração do Espírito Santo. Em vez disso, o protestantismo tem enfatizado o evangelho da prosperidade, um evangelho de sinais e maravilhas, um evangelho de autoajuda psicológica e um evangelho de envolvimento político. Assim, perdeu seu poder e vê o governo como a maneira de resolver o problema. Eles mesmos têm. A Bíblia ensina que nos últimos dias todos terão uma ou duas marcas. Um grupo tem o selo de Deus em suas testas e o outro grupo tem a marca da besta. O selo de Deus é ter a lei de Deus em nossos corações. Deuteronômio 6, versículo 8. Você as amarrará na mão e elas ficarão entre seus olhos. Meus irmãos e irmãs, a boa notícia é que ainda podemos tomar decisões finais. Para a vida eterna, para evitar a marca da besta, fique ao lado de Jesus e da verdade da palavra de Deus. Por favor, comente. Vou evitar a marca da besta. Não se conforme com o mundo, mas seja leal à palavra de Deus. Que todos sigamos buscando a verdade nas profecias bíblicas.